Olá, amigo. Mais uma vez eu estou aqui com a palavra de Deus. Eu agradeço a Deus por este momento. Hoje eu vou falar da fé em Deus para salvação. E, amigo, se você ainda não fez a inscrição no canal, faça e dê o seu like aí. Este é o programa Hora de Semear, que tudo é feito para honra e glória de Deus. Tudo é feito com base bíblica. Tudo é feito para abençoar a sua vida e de sua família. O tema que quero trazer hoje para reflexão é: a salvação é por meio da fé em Jesus Cristo. A salvação é por meio da fé em Jesus Cristo. Algumas pessoas dizem que para ser salvo só basta as boas obras. Algumas pessoas dizem que porque são pessoas boas serão salvas. Mas será que isto é verdade? Será que isto é bíblico? Será que somente é pelas obras ou é através de Jesus Cristo que somos salvos? Amigo, eu entendo muito pouco de música, mas teve um pianista alemão, maestro e compositor, que fez a composição da Quinta Sinfonia de Beethoven. Uma linda canção que nos faz lembrar o quanto Deus é puro em sua afinação, o quanto Deus é puro em sua criação. A história da salvação começou antes do fim do mundo. E no Antigo Testamento parecia que tudo estava fora do controle. Parecia que o mundo estava perdido. Mas Deus é dono da história. Ele conhece o início, o meio e o fim. E é Ele quem transforma a vida de um injusto para justo, mediante a fé em Jesus Cristo. Mediante a fé em Jesus Cristo. Para isso eu vou fazer uma leitura bíblica de Romanos, capítulo 1, do versículo 16 e 17. Romanos, capítulo 1, do versículo 16 ao 17. Romanos capítulo 1, do versículo 16 ao 17 está escrito: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Meu amigo, a vida não é obra do acaso. Deus te escolheu com laços de amor. Deus, pelo seu amor e graça, Ele nos escolheu para viver uma vida de confiança na fé, naquele que foi para o madeiro, Jesus Cristo. Porque é dito que o justo viverá pela fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo. E, amigo, agora eu vou explicar para você o contexto histórico desta passagem. Ou seja, eu vou citar alguns motivos que o apóstolo Paulo escreveu esta passagem. Amigo, primeiro, o apóstolo Paulo ele foi o autor desta carta no ano de 85 d.C., escrita para a igreja de Roma, também conhecida como uma epístola. Não foi ele quem fundou a igreja de Roma, mas ele redigiu uma carta aos membros da igreja de Roma. Segundo, Paulo escreveu a carta em um período em que a igreja de Jerusalém estava passando por grandes dificuldades financeiras. Um outro motivo é que era para demonstrar o seu desejo de visitar a igreja de Roma e compartilhar os seus dons para a igreja de Roma. Porque Paulo sabia que a igreja de Roma era um lugar estratégico para falar de Deus. Paulo sabia que aquele local era um local que
Era um local de passagem que havia muitas pessoas. E amigo, e trazendo para o contexto atual, esta epístola influenciou toda a história do cristianismo, até os dias de hoje. Diz os grandes historiadores que esta carta teve tanta influência que era estudada em escolas de direito norte-americanas. Eram estudadas com o objetivo de ensinar os estudantes a arte de tecer uma excelente argumentação. Paulo tinha convicção em suas palavras. Tudo porque Paulo tinha um relacionamento com Deus. Amigo, havia um tempo em que os cristãos se esqueceram de viver pela fé em Jesus Cristo. Deixaram de acreditar no Cristo, mas começaram a criar situações aqui na terra para receber a salvação. Em outras palavras, a salvação não estava mais condicionada em ter fé em Jesus Cristo, mas estava condicionada em viver uma vida de penitência aqui na terra. E a reforma protestante aconteceu em 1517 por Martinho Lutero. E de lá para cá, muitas pessoas vêm largando as suas práticas e costumes para viver o evangelho puro e cristalino. Ou seja, viver pela graça de Jesus Cristo, viver pela graça de Deus, viver unicamente pela fé em Deus. E Martinho Lutero, esse reformador, vivia atormentado pela culpa. Ele vivia no meio da religiosidade, mas por muito esforço ele se desligou do passado para viver uma vida íntegra com Jesus Cristo. Ele sabia que as obras eram consequência da fé em Deus. Isto é, um cristão deve sim fazer as boas obras, porém tudo deve ser feito por amor a Jesus Cristo, não o contrário. Amigo, diante desse texto de Romanos capítulo 1, versículo 17, vamos refletir sobre alguns pontos relevantes sobre a salvação em Jesus Cristo. A salvação e a fé em Jesus Cristo somente. E você vai aprender o primeiro ponto, que é não se orgulhar com a palavra de Deus. Não se orgulhar com a palavra de Deus. No versículo 16, parte A, Paulo mostrava que não tinha orgulho de anunciar o evangelho de Cristo. O detalhe que me chama a atenção é que Paulo, depois de tanto sofrimento, ainda continuava humilde em pregar a palavra de Deus. Paulo nunca se vangloriou por ser um pregador, nunca bateu a mão no peito e se achou o melhor. Paulo tinha sido prisioneiro por diversas vezes. Um homem que tinha sido espancado, apedrejado, açoitado e até perdeu a consciência de tanto apanhar. Paulo passava fome, passou sede, privações das coisas básicas da vida. Um homem que muitas das vezes ficava sem dormir, tudo para anunciar a palavra de Deus. Um homem que curava muitas pessoas, mas não tinha o poder de curar a si mesmo. Por quê? Porque a dependência de Paulo era totalmente de Deus. Em outras palavras, Paulo vivia na vontade de Deus. Não era na vontade dele, mas na vontade de Deus. E mesmo depois de Paulo passar tudo isso, Paulo fazia as coisas de Deus com prazer. Fazia sem reclamar. Fazia o melhor para Deus.
E olhando para Roma, Roma era uma cidade orgulhosa, uma cidade autossuficiente. Roma se achava o máximo e tudo estava em seu poder. Roma tinha um poderio em tudo. E Roma, no lado espiritual, tinha muitos deuses. Roma vivia na idolatria. As pessoas viviam na idolatria. Tinham um grande poder político e os homens se vangloriavam com as suas riquezas e com os seus bens materiais. Roma era imponente, com grandes filósofos, e o orgulho predominava nas mentes das pessoas. E Paulo era um humilde servo de Deus, um arauto de Deus, isto é, levava a palavra de Deus, se humilhava diante da palavra de Deus. Paulo não se orgulhava do Evangelho, mas Paulo, ele acreditava na palavra de Deus. Amigo, para você que aceitou Cristo de todo o coração e já conhece a palavra de Deus, a sua recompensa é a vida eterna. E você deve levar a palavra de Deus para outras pessoas. Levar esperança, levar o bom perfume de Cristo para os seus amigos e familiares. E fazer sem esperar nada em troca. Não por orgulho, mas porque Cristo te escolheu como filho. Por outro lado, para você que ainda está com dúvida em servir Jesus Cristo, para você que está com dúvida em servir a Deus, aceitar a Deus é de todo o coração, é de toda a alma. E fique sabendo que Deus não é um Deus preconceituoso. A preocupação de Deus não está com a quantia de dinheiro que você tem, ou os bens materiais que você tem, ou sua conta bancária. Deus está preocupado em ver você se entregando aos pés de Cristo. Deus se importa com as suas atitudes, com o seu coração. Amigo, olhe para Cristo sem medo. Ele tem o melhor para a sua vida. E o segundo ponto dessa palavra é o poder do Evangelho em sua vida. O poder do Evangelho em sua vida. No capítulo 1 de Romanos, no versículo 16, parte B, Paulo disse que porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e depois do grego. Os romanos eram um povo com grande poder cultural, político e financeiro. Os romanos eram autossuficientes. Acreditavam mais nos grandes filósofos do que na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo ele vem para desconstruir este pensamento. Paulo vem para romper a cultura local e apresentar o poder verdadeiro através de Jesus Cristo. Mas, meu amigo, que poder é este que Paulo se referia? Qual é o poder? Este é o poder do Evangelho de Deus para a salvação. Este é o poder da palavra de Deus que dá transformação e vida eterna. Este é o poder da redenção na cruz do Calvário. E amigo, pode ser que você ainda tenha dúvidas sobre o poder de Deus. Mas, para Deus, não há coração duro que Deus não possa alcançar. Amigo, você já fez miojo? Isto mesmo, miojos, macarrãozinho instantâneo. Miojo é um macarrão rápido, um macarrão instantâneo. Em apenas alguns minutos está pronto para servir. Agora, se vai matar a fome, aí eu já não sei, né? Mas está pronto para servir em poucos minutos. Tem pessoas que acreditam
no poder de Deus e querem uma mudança instantânea. Tem pessoas que querem uma mudança rápida. Querem um evangelho rápido, um evangelho sem dor, um evangelho sem sacrifício. E o apóstolo Paulo anuncia o evangelho com poder em Jesus Cristo. Não um evangelho líquido, onde tudo se desfaz, mas o evangelho das boas obras em Jesus Cristo. E, amigo, as boas obras, elas fazem parte da natureza de qualquer ser humano, de qualquer pessoa. Um exemplo, nesse momento, o mundo passa por grandes aflições, por uma epidemia, e as pessoas, independente de suas religiões, estão ajudando umas às outras. As boas obras fazem parte do gesto de um ser humano. E o apóstolo Paulo reforça esta palavra em Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7, que disse: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é outro evangelho, não é evangelho. Amigo, muitas igrejas se corrompem e estão vivendo de acordo com os prazeres da época de Roma. E aqui, quando eu falo igreja, estou falando de pessoas, da igreja invisível, do Deus visível. Esta igreja, a igreja invisível, diz a palavra de Deus que eu sou a igreja de Cristo. E a palavra de Deus deve ser o centro da pregação. Nós devemos viver de acordo com a vontade de Deus. Nós devemos viver para Deus. E este evangelho rápido, ele promete conforto e não sacrifício, sucesso e não renúncia, riquezas na terra e não as bem-aventuranças no céu. Esse falso evangelho substitui a promessa das mansões celestiais, pelas mansões da terra. Amigo, o poder de Deus está na cruz. O poder do evangelho é o único poder capaz de salvar um pecador.